Distintos colegas vereadores, excelentíssimo senhor vice-prefeito, senhores secretários, demais autoridades, caros visitantes, representantes da imprensa escrita e falada, minhas senhoras e senhores, de acordo com a legislação em vigor, especialmente o regimento interno da Câmara Municipal de Pomerode, dou iniciada a presente sessão solene de instalação da sessão legislativa do ano de 2016. Cumprimentando a todos e invocando a presença e a proteção de Deus para que ilumine nossos trabalhos. Para darmos sequência, então convido o excelentíssimo vice-prefeito municipal, o senhor Ricardo Campestrini, para tomar assento nesta mesa. Inicialmente, informo ainda que o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rolf Nicoladelli, encontra-se impossibilitado de comparecer à presente sessão solene em razão de importante compromisso já agendado. Para tal razão, me pediu a ler a seguinte mensagem. Em virtude de uma reunião agendada na ANVI, o prefeito municipal, Rolf Nicoladelli, não poderá se fazer presente à sessão solene de instalação da sessão legislativa que acontecerá no dia 2 de fevereiro de 2016, às 18 horas. Recepcionista Joana Herzog, do Gabinete Prefeitura Municipal de Pomerode. Dando então início, convido o vice-prefeito para trazer a mensagem à comunidade de Pomerode. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Klaus Kran, quero cumprimentar aqui as senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, cumprimentar os secretários municipais, a imprensa que se faz presente e também deixar aqui o meu cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Pomerode. Inicialmente, gostaria de parabenizar o senhor presidente, Vossa Excelência, pela sua eleição como presidente dessa casa. E, em seu nome também, estender o meu abraço a toda a mesa diretora que compõe a Câmara nesse ano e desejar-lhe muito sucesso, pois nós sabemos que, por se tratar de um ano eleitoral, ele já apresenta dificuldades e desafios por si só, e precisa de experiência, precisa de discernimento, precisa de entendimento, mas, acima de tudo, muita humildade e respeito, para que os trabalhos da Câmara sigam na mesma prontidão, na mesma forma, mas no mesmo intuito em prol da nossa cidade, em especial no ano de 2016. Quero aqui dizer que me sinto honrado e estou aqui única e exclusivamente por ter recebido o convite de Vossa Excelência de estar aqui nessa oportunidade. Por isso agradeço a todos os vereadores. Um lugar que me sinto muito à vontade, essa casa, essa tribuna, pela oportunidade de estar sentado aqui durante 8 anos. 8 anos que foi para mim de muita valia, muito aprendizado, muita experiência, assim como tenho certeza que é para cada um de Vossas Excelências.
Mas, acima de tudo, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui, porque a primeira sessão, a sessão de instalação, talvez as pessoas que nos acompanham não conseguem ter o discernimento ou a impressão da importância dessa primeira sessão. Digo isso porque se trata, além de uma sessão de boas-vindas, de uma nova mesa diretora, mas ela é uma sessão de relacionamento institucional. Todas as sessões, né, nós sabemos que existe essa relação legislativo-executivo, mas a primeira sessão em especial é a oportunidade entre os poderes de deixarem aqui a sua mensagem, e talvez seja a única sessão específica do ano para que esse relacionamento institucional ocorra. E eu digo isso porque, assim como na nossa vida pessoal, todo o relacionamento, e em especial no âmbito político, a qual nós fazemos parte, ele é feito através de gestos. Todos os gestos, ou de acordo com a lei de Newton, né, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, né? Na política, nós temos o mesmo entendimento. Nós temos os gestos. Quando nós fizemos um gesto positivo, nós esperamos receber um gesto positivo de volta. E, da mesma forma, um gesto negativo. E essa sessão de instalação, essa primeira sessão da casa, ela vem justamente a fazer um gesto. A oportunizar que o prefeito ou o vice-prefeito venham aqui e retribuam esse gesto de gentileza, deixando o seu recado para dizer de como nós queremos que ocorra o relacionamento entre as instituições. E eu tenho certeza que a intenção dessa casa, desde o primeiro dia, sempre foi que esse relacionamento institucional entre executivo e legislativo fosse o melhor possível. Porque não tenho dúvida nenhuma que cada um dos senhores que está aqui sentado, das senhoras, está sentado com a sua vontade de fazer o seu melhor. Corresponder àquilo que foram eleitos, corresponder os votos de confiança e retribuir tudo isso em forma de trabalho para a nossa comunidade, para a nossa cidade. E da mesma forma nós, como executivo. Então eu quero aqui realmente agradecer e dizer que dentro da minha possibilidade, da minha limitação, da minha qualificação, quero aqui realmente me colocar à disposição dessa casa em tudo aquilo que eu puder ser útil. Não só para essa casa, mas de forma conjunta nós podemos trabalhar em prol da nossa comunidade. Quero corresponder a esse gesto que a Câmara fez e dizer a toda a comunidade de Pomerode, a todos os ouvintes, a todas aquelas pessoas que acompanham a retransmissão dessa sessão, de que desde o primeiro dia essa casa sempre tem sinalizado gestos positivos à minha pessoa. E eu quero dizer que eu respeito muito isso. E me sinto honrado em poder estar aqui. E dizer a todos vocês, senhores e senhoras vereadoras, que eu quero retribuir esse gesto positivo da mesma forma, com muita humildade, muita simplicidade, mas, acima de tudo, colocar o meu trabalho e também o trabalho do PSD de Pomerode, que eu tenho a liberdade de falar em nome do nosso partido, que também faz parte desse processo político da cidade, deixar o nosso partido à disposição dessa casa, para que juntos nós possamos fazer um ano de 2016 próspero, um ano de muito trabalho, mas, acima de tudo, corresponder a todas as expectativas que as pessoas esperam das pessoas que ocupam um cargo político, em especial aqui na cidade de Pomerode. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe o ano de 2016, abençoe a cada um das senhoras e dos senhores, e que nós possamos, juntos, trabalhar em prol, cada dia mais, da nossa cidade
e fazer com que a nossa cidade continue cada dia melhor. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Quero aqui agradecer e parabenizar o vice-prefeito neste ato, representando o Executivo Municipal, pelas palavras aqui proferidas. Dando então seguimento, registro ainda que a sessão solene de instalação, como está prevista no regimento interno, tem a finalidade de abrir os trabalhos de cada sessão legislativa, que tem a duração de 1 ano, que se encerra sempre no dia 15 de dezembro. Ela tem por objetivo iniciar oficialmente as atividades anuais do Poder Legislativo e de fortalecer os princípios da harmonia e independência entre o Poder Executivo e Legislativo, o que se efetiva pelo espaço reservado ao Poder Executivo, para apresentar sua mensagem anual à população do município. E também oferece espaço a cada vereador para sua saudação de início de ano. O vereador, na sua condução de criador de leis, deve ser o portador das vontades do povo, da sociedade a que serve, e que devem ser oficializadas através das leis, que todos devem cumprir. E esta casa, através de seus vereadores, sempre foi porta-voz da população em todos os sentidos. E cada um de seus membros sempre foi o meio de ligação entre o povo e o governo municipal, o que tenho certeza também será honrado neste ano legislativo pelos meus ilustres colegas e por mim próprio. Dando ainda sequência aos trabalhos, na forma do parágrafo 2º do artigo 18º do Regimento Interno, concederei a palavra a cada vereador desta casa, iniciando então pelos ilustres colegas, na ordem alfabética. Então convido a vereadora Karen Hadintsev para trazer a sua mensagem. Cumprimentando o senhor presidente, vereador Klaus Krahn, colega vereadora Letícia, senhores vereadores, senhor vice-prefeito Ricardo Campestrini, a imprensa falada e escrita, a comunidade aqui presente, aos ouvintes da nossa Rádio Pomerode e aos internautas que nos acompanham neste momento. A esperança é uma das pernas de um banco de 3 pernas, ao lado da fé e da caridade. Essas 3 pernas estabilizam nossa vida, qualquer que seja a aspereza ou a irregularidade das superfícies que encontramos na ocasião. Os ensinamentos bíblicos são claros e diretos sobre a importância da esperança. Acredito muito na construção tijolo a tijolo, na sucessão de atos e fatos que se entrelaçam e dão sentido a tudo. Mas como ter esperança em um país onde impera a corrupção e onde os maus costumes são vangloriados, onde as minorias têm voz e a maioria é calada pela força de um governo corrupto? A resposta é um tanto simples, mas é muito forte. Deves começar por você, sem olhar o que o outro fez ou deixou de fazer. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a mais completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação, é você mesmo. Com esta mensagem de esperança, fé e perseverança, menciono a realização da nossa Festa Pomerana de 2016, que de forma exemplar foi formulada, tivemos uma organização formidável,
Tudo isso voltado para a família de Pomerode, voltada aos bons costumes, às tradições, feito de forma transparente. E não se surpreendam se os resultados, além dos que já vimos e presenciamos, forem em nível de excelência. Ressaltando que neste ano de eleição, nós, como vereadores, somos um agente fundamental para que ocorra o controle da máquina administrativa, que é o Poder Executivo. Estaremos mais do que nunca presentes no dia a dia do município, brigando e discutindo em prol das reais demandas da população e os problemas que impedem que as políticas públicas atinjam os seus objetivos. Por fim, acredite nas pessoas, pessoas firmes, verdadeiras, transparentes, amigas, aquelas que com um sorriso, um abraço, uma palavra te faz feliz, aquelas que erram, que acertam e não têm vergonha de dizer não sei, aquelas que sonham, aquelas amigas, aquelas que passam pela vida deixando sua marca, saudades, aquelas que fazem a diferença. Eu quero fazer a diferença, eu quero ser a diferença. Comece por você. Obrigada, Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2016, vereadora Karen Radin-Seff. Agradeço as palavras da vereadora Karen e em seguida convido a vereadora Letícia Tribes Falcon para trazer a sua mensagem. Senhor presidente, senhora vereadora Karen, senhores vereadores, vice-prefeito Ricardo Campestrini, especial também para minha filha Beatriz, aqui presente nessa sessão, e demais presentes, boa noite. Nessa primeira sessão do ano 2016, como prevê o regimento interno, tratamos da sessão de instalação em que nós, vereadores, dedicamos o nosso pronunciamento ao que desejamos nesse novo ano de legislatura. Entramos no último ano de nossa legislatura e acredito que cada um de nós já tenha, nos 3 anos que se passaram, mostrado o seu trabalho em prol da comunidade, não em favor de A ou B, mas sempre visando a coletividade. Nesse ano de eleições, espero que os trabalhos nessa casa possam ser conduzidos da melhor forma possível, prevalecendo o respeito e a ideia do progresso para a nossa cidade. Vivemos em momentos difíceis, mas precisamos juntos virar a página para que Pomerode se sobressaia mais uma vez, de encontro ao compromisso que firmamos ao assumirmos uma cadeira nesta casa. Revendo os meus pronunciamentos nas sessões de instalação dos anos anteriores, infelizmente o que percebo é que ainda se tem muito a fazer, especialmente por parte do Executivo, que precisa dar uma resposta para a nossa sociedade em algumas questões que encontram-se aguardando uma posição, especialmente o alto gasto com aluguéis em razão do posto de saúde Alvin Klotz, onde o vereador Rafael está de posse de todos os valores de aluguéis gastos até agora. Num cenário nacional pouco favorável na via econômica, é que precisam se sobressair as ideias dos administradores locais em fazer o melhor pela cidade. É hora de unir forças, ao contrário do que vem acontecendo com atitudes de prefeitos vizinhos, como é o caso da cidade de Blumenau, que vem prejudicando os cidadãos de Pomerode e outros municípios no uso do transporte coletivo. Quem sabe uma reunião conjunta com os prefeitos das cidades vizinhas e pessoas mais experientes pudesse ter amenizado os prejuízos causados para a população. Precisamos continuar acreditando que as realizações são possíveis e que Pomerode terá uma resposta positiva. Como já dizia Henry Ford, o insucesso é apenas uma oportunidade para começar de novo com mais inteligência. Que Deus nos abençoe em 2016. Sala das Sessões, vereadora Letícia. Agradeço à vereadora Letícia pelas palavras proferidas e em seguida, então, convido o vereador Horst Lemke para proferir suas palavras à comunidade de Pomerode.
Excelentíssimo presidente dessa casa, excelentíssimo vice-prefeito de Pomerode, está representando o nosso prefeito municipal, nobres colegas vereadoras e nobres colegas vereadores, a imprensa e a visita que nos honra. E mais este ano legislativo que se inicia, vamos apostar na união das forças políticas acima dos partidos, em torno de Pomerode e dos interesses da população. Essa é a voz que ecoou das urnas e vai novamente esbravejar em 2016, que temos de ouvir a urgência da construção de uma Pomerode moderna, com serviços públicos eficientes e arejada, com orgulho que sempre nos caracterizou. Há, portanto, a necessidade que neste ano esta legislatura seja ainda mais representativa e oxigenada pelo sopro da nossa gente, atestando a autenticidade social desta Casa do Povo. Essa capacidade de, ao mesmo tempo, ouvir a população e ter uma meta firme de transformação de Pomerode é o nosso maior desafio e responsabilidade. É nossa forma de dar governabilidade, é com firmeza fiscalizar, cobrar, mas também colaborar, discutir a cidade e fazer a nossa parte. Todos esses projetos para engrandecer nossa cidade podem ser liderados por nós, pela sociedade, pelo empreendedor, entidades sindicais, associações e clubes. Nós temos em nosso município ricos suficientes para ajudar a sociedade carente e não para fazer da política seu sustento. Isto é vergonhoso para a nossa alma. Nosso ego e legado devem contribuir com o templo social, com dinheiro e com ideias. A sociedade não pode ficar à mercê da administração pública. Temos que ter, todos nós, espírito público para fazer o nosso município avançar em dados e estatísticas positivas. Vamos todos juntos buscar e fazer a Pomerode que desejamos, para que nossos filhos e netos tenham orgulho de nossas obras. Desejo a todos um grande ano de muito trabalho e de realizações. Vereador Horst Lemke. Agradeço, vereador Horst, pelas palavras. E em seguida convido o vereador José Amarildo da Silva para proferir a sua mensagem. Cumprimentar o presidente desta casa, vereador Klaus, desejar sucesso na sua gestão desse ano de 2015 nesta casa, cumprimentar os colegas vereadoras, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar aqui também os funcionários desta casa, cumprimentar o vice-prefeito Ricardo Campestrini, também agradecê-lo pelas palavras proferidas à comunidade e também a esta casa. Cumprimentar a comunidade aqui presente, a imprensa escrita e falada, as pessoas que nos assistem online e também aos rádio ouvintes. Senhor presidente, quero aqui dizer que iniciamos os trabalhos desta casa com o sentimento de dever cumprido enquanto presidente no ano de 2015. Muito trabalho, muitas realizações foram conquistadas. Me coloco neste ano de 2016 novamente à disposição de todos os pomerodenses, de todos que acompanham o meu trabalho, buscando por meio de minhas prerrogativas como vereador
e junto com o Executivo, a solução dos problemas existentes em nossa cidade, bem como estreitar o diálogo para melhor atender a nossa comunidade. Quero ressaltar que, em meio a esta crise política, moral, ideológica e financeira, temos que sonhar e ter esperança para que as coisas aconteçam. O nosso papel do Legislativo é o de fazer a história, fazendo um papel civilizatório com conquistas para todos os cidadãos pomerodenses. A vida não se resume à disputa pelo poder político. Precisamos de boas causas, de boas ideias e de responsabilidade social coletiva, em busca de soluções originárias e construtivas para os problemas do nosso município, ou seja, o bem. Agentes do bem, agentes da transformação social, nas mais diversas áreas que não só dependem do governo, mas também de todos nós. Temos uma justiça dura para os pobres e uma mansa para os ricos. Temos o desafio de derrotar o patrimonialismo na administração pública, para que tenhamos avanços com mais igualdade e um trabalho com maior resultado para a coletividade. Precisamos fazer Pomerode sair do lugar, parar de girar em círculos. Pomerode precisa avançar para novas oportunidades e novas conquistas. Desejo a todos os pomerodenses um feliz e abençoado ano novo. Sala das Sessões, vereador Amarildo da Silva. Agradeço as palavras proferidas pelo vereador Amarildo da Silva. Em seguida, convido o vereador Marcos Dalman para deixar a sua mensagem. Cumprimentar o vereador Klaus Kran, presidente dessa casa, esse ano de 2016, as colegas vereadoras, aos demais colegas vereadores, a visita aqui presente. Cumprimentar o vice-prefeito Ricardo, representando o executivo, prefeito que já justificou sua ausência, mas também mandou uma mensagem dizendo que está à disposição, que quer manter um diálogo com os vereadores, que a partir do momento que os vereadores entenderem necessário, as portas estão abertas, ou caso necessário, aqui na própria casa, para podermos ter um bom diálogo. Diálogo também importante entre nós vereadores. Precisamos ser inteligentes, estamos agora no 4º ano, acho que a maioria que está aqui como primeiro mandato, acho que já tivemos 3 anos de experiência, podemos aprender muito e entender que trabalhar em blocos não é saudável para o município de Pomerode. Estamos em 9 vereadores. Quando precisar conversar, são os 9 vereadores que precisam sentar, dialogar e não em bloco. Fica a dica aqui para o colega vereador Klaus, presidente. Sei que ele quer fazer um bom trabalho, segundo mandato agora nessa gestão. Parabéns pela eleição. Conseguiu mais uma vez essa presidência dessa casa. E acredito que todos os 9 querem fazer um bom trabalho. Como o vice-prefeito também já falou, estamos no ano eleitoral. Precisamos ser coerentes, pensar no melhor da comunidade, sermos unidos. Quando se fala de diálogo, como já falei, temos que sentar nós, 9 vereadores, para dialogar e não em bloco, volto a falar, que vai ser bom para nós e para o município e, se necessário, buscar informações junto ao Executivo. Como líder do governo, me coloco à disposição, preciso fazer minha parte, mas para isso precisamos sentar e conversar. Não adianta só fazer o papel de líder de governo, onde não temos informação por estar excluído nas conversas,
e não temos como levar e nem buscar as informações que são necessárias para um bem comum. Quando digo bem comum, quando é bom para mim, quando é bom para os colegas vereadores, quando é bom para o prefeito, é bom para o município de Pomerode. Também saber que não vamos só trabalhar pensando em aplausos, né? Precisamos trabalhar quando a coisa é certa, coerente. Talvez a longo prazo os aplausos venham, porque muitos resultados hoje decididos vêm a longo prazo. Mas a preocupação muitas vezes é a reação imediata. Muitas vezes a população talvez não entenda o porquê. Porque a questão de legalidades que nós temos na nossa assessoria, nós temos conhecimento, mas o povo não tem. O povo entende de formas muito diferentes do que nós, vereadores, que temos nossa assessoria. Mas para isso nós precisamos passar a real situação para o povo, para que eles possam entender. Mas ali também temos que cuidar na politicagem. Precisamos ser políticos e não politiqueiros. É passar as informações certas, onde dá transparência e seriedade para todos nós, vereadores, para o executivo, para o prefeito, o vice-prefeito e demais que estão exercendo suas funções, para que a comunidade receba bons trabalhos. Então fica aqui meu recado. Um bom trabalho mais uma vez ao presidente dessa casa, junto com a mesa diretora. Um bom trabalho a todos os colegas vereadores. Me coloco à disposição a qualquer dúvida que precisar contribuir. Por exemplo, projetos que muitas vezes foram discutidos aqui. Se tivéssemos sentado os 9 vereadores antes de discutir projetos, poderia ter sido melhorado e talvez ser aceito pela maioria dos vereadores. Porque não que todos queiram ser o pai da criança, mas o autor do projeto sempre vai ser o autor, mas quanto mais diálogo, conversar, sempre melhor será o projeto, porque por mais conversa, por menos que pareça importante, dali muitas vezes vêm as melhores ideias. Vamos conversar, vamos nos unir, temos mais um ano pela frente, não sabemos se estaremos aqui ano que vem, isso depende de cada um de nós no trabalho. Então, bom 2016 aos colegas vereadores, a todos dessa casa, aos rádios ouvintes, e um abraço a todos. Sala das sessões, Marcos Dalman, vereador. Agradeço ao vereador Marcos pelas palavras. Em seguida, convido o vereador Nelson Fischer para trazer a sua mensagem. Excelentíssimo presidente desta casa, senhor Klaus Kran, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar o vice-prefeito Ricardo Campestrini, os visitantes dessa casa, a imprensa, aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo, também os que irão nos acompanhar essa sessão pela retransmissão da Rádio Pomerode. Estamos iniciando mais um ano de trabalhos legislativos e este ano, sobretudo, é um ano de desafios. Como o vice-prefeito Ricardo já mencionou, é um ano de eleições e precisamos ter bastante cautela para não infringir nenhuma lei eleitoral. É um ano de desafios, principalmente ao Executivo, este ano, em função da crise política. Sim, uma crise política e econômica. Estou falando da roubalheira a nível nacional, a roubalheira a nível de Brasília, que está abalando a nossa economia. E não é só lá, né, que vai respingar aqui nos municípios. As consequências estão começando a ser sentidas. Muitas indústrias, muitos comércios estão começando a desligar funcionários. Grandes indústrias estão dando férias coletivas, outras estão encerrando a produção, estão fechando as portas em definitivo. E isto realmente é muito mal.
muito mal para um pai de família que deve ficar desesperado, vendo o seu emprego, né, que chegou ao fim, as suas economias vão sendo gastas e a perspectiva de conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho nem sempre tem boas perspectivas. Não existe coisa pior. Nossa esperança é de que os culpados sejam condenados e que a fortuna, uma verdadeira fortuna, porque não são milhões, são bilhões que foram roubados. Políticos normalmente dizem não foi roubado, apenas foi colocado numa outra conta, foi desviado. E que a esperança é que seja devolvida aos cofres públicos e os culpados julgados e condenados. Em relação a esta Casa Legislativa, eu gostaria de fazer um apelo aos colegas vereadores para que, através da mesa diretora, representado pelo seu presidente, senhor Klaus, desde já eu lhe desejo um excelente trabalho, seu segundo mandato. Acredito que Vossa Excelência tem todas as condições de conduzir os trabalhos dessa casa a contento. Também quero desejar um bom trabalho aos demais vereadores que compõem a mesa diretora e aos demais colegas vereadores e vereadoras. Faço um apelo, senhor vereador, presidente Klaus Krahn, para que a Vossa Excelência faça um esforço para que o nosso regimento seja cumprido, digo, à risca, né? Enfim, é uma lei, e leis a gente não deve discutir, a gente tem que cumprir. E tenho certeza que Vossa Excelência vai realmente se basear, seu trabalho vai ser baseado nas leis e no nosso regimento interno. No final do ano passado, houve a aprovação do novo regimento interno, onde houve várias mudanças e alterações, justamente para melhorar os serviços, os trabalhos dessa casa. Lembrando que o regimento interno, então, ele realmente é a lei maior desta casa. Quero também deixar registrado de que ainda não perdi as esperanças de tempos melhores e que expressar o meu apelo aos colegas vereadores e também ao Executivo Municipal para que trabalhemos unidos em prol do bem-estar da população. Eu acredito que esse é o desejo de todos nós desta casa e também da população de Pomerode. Sempre em busca de ver atendidos as reivindicações da comunidade. Que as diferenças políticas e siglas partidárias sejam deixadas de lado e que nós unamos em trabalhar na busca de soluções e problemas coletivos. Então, essa mensagem que eu quero deixar, tanto à comunidade de Pomerode, à população de Pomerode, e aos colegas. E eu tenho realmente grande fé e esperança de que este ano, nessa casa, vai ser um diferencial. Até pelo aprendizado que todos nós tivemos nesses anos. Eu estou aqui no meu 8º ano de segundo mandato e podem ter certeza de que eu aprendi muito nesta casa na legislatura passada. Inclusive, sentando aqui nesta casa, junto com o atual vice-prefeito Ricardo Campestrini, com o qual eu também aprendi muito. E Vossa Excelência sempre teve essa capacidade de dialogar, de conversar também com os vereadores. E isso, vereador Marcos, é o que nós queremos, né? Conversar, dialogar bastante. Às vezes vem projetos meio polêmicos ou bastante polêmicos, mas nós temos que sentar, em vez de já lançar para a ordem do dia, vamos tentar
chegar a uma conclusão e que se realmente não há possibilidade de melhorar um projeto para que ele possa seguir e para beneficiar uma comunidade como um todo, então realmente que seja rejeitado. Sala das Sessões, vereador Nelson Fischer. Agradeço, sim, as palavras proferidas pelo vereador Nelson Fischer. Em seguida, convido o vereador Rafael Fitzenreiter para deixar a sua mensagem. Excelentíssimo presidente desta casa, seu nome cumprimento aos demais vereadores e também ao vice-prefeito que se fez presente aqui na Câmara de Vereadores. É com muita satisfação que inicio este primeiro discurso do último ano de mandato, pois olhando para trás, vejo que a batalha está sendo longa, cansativa, insistente e também às vezes desanimadora quando não se consegue o que queremos. Mas vejo que também muito foi realizado, muito mais do que esperei em meu mandato. E é muito bom quando procuramos dar o nosso máximo e o melhor de nós em tudo aquilo que nos propomos a fazer, mesmo que às vezes restringidos em nossa capacidade, pois não podemos ir além dos nossos limites. Mas o mais importante é que sou consciente de minha missão. Digo aqui com simplicidade que não pretendo parar, estagnar jamais, independente dos desafios que estão por vir, independente dos boatos e fofocas que ainda virão, que ainda irão criar em cima de meu nome, tentando manchar o nome de minha família, ainda mais pelo fato de estarmos em um ano de eleições. E este meu sobrenome, Fitzenreiter, que meu amado pai e mãe me deram ao nascer, continuará a ser honrado em minha carreira política, em minha carreira profissional e pessoal. Afinal, meu avô, Arthur Fitzenreiter, o passou limpo para o meu pai, e o meu pai o passou limpo para mim. E assim continuará para meus filhos e, se Deus quiser, para meus netos e bisnetos. Portanto, inicio o meu primeiro discurso na Câmara com orgulho do que já foi feito e com a determinação para o que ainda tenho de metas para este último ano de mandato. Para a população que acredita em meu trabalho e que está me ouvindo, podem ter a certeza de que continuarei a defender meus ideais, a fiscalizar e cobrar mudanças e, sem dúvidas, ouvir você, pomeredense, e suas reivindicações, onde faça a ponte entre a população e a prefeitura que tem o poder de executá-las. Agradeço, nessa primeira oportunidade, a Deus, à minha família, aos meus amigos e a todos que depositam na minha pessoa a confiança de representá-los como vereador. E peço novamente, para quem tiver sugestões, que sugira. Quem tiver críticas referente ao meu trabalho, que me critique, pois só assim conseguirei melhor representá-los no dia seguinte. E como sempre digo, só assim, com a ajuda de você, munícipe, que eu, Rafael Fitzenreiter, hoje vereador, conseguirei fazer jus ao salário que você, cidadão, está nesse exato momento me pagando. E tenho certeza que cada pessoa que me ouve neste momento não quer jogar seu suado salário todo mês pela privada. Então, a população que participe, que sugira cada vez mais, que critique cada vez mais nós, vereadores, representando aqui você, morador de Pomerode. Pois eu sou seu servidor, eu que devo respeito a vocês por me darem a oportunidade de lhes representarem aqui nesta cadeira. E não vocês terem respeito para mim como vereador, para qualquer deputado, senador ou governador que pise em Pomerode. Afinal, servidores somos nós e não vocês. E esta é a verdade. A população só precisa apenas abrir os olhos e saber separar o joio do trigo. Sala das Sessões, vereador Fitzen. Muito obrigado. Agradeço a mensagem proferida pelo vereador Rafael Fitzenreiter.
Em seguida, convido o vice-presidente, vereador Zauri Martins do Nascimento, que assuma os trabalhos. Convido o vereador Klaus para fazer uso da tribuna. Excelentíssimo presidente, vereador Zauri Martins do Nascimento, cumprimentar aqui o vice-prefeito neste ato, representando o Executivo Municipal, colegas vereadoras, vereadores, distinta visita, ainda parabenizar não só o vice-prefeito, como todos os vereadores que deixaram a sua mensagem a toda a comunidade. Também que faço, a partir de agora, deixar a minha mensagem a todos os pomerodenses. Ao ser reeleito, representando a Casa Legislativa e os demais vereadores pela segunda vez neste mandato eletivo, fui escolhido para honrosamente representar o Poder Legislativo Municipal neste ano. Renovo meu compromisso em servir ao povo pomerodense. Estou ciente de que, na qualidade de vereador escolhido democraticamente pelo voto popular, me cabe assegurar a continuidade do compromisso de manter a Câmara Municipal no centro das grandes decisões em prol do cidadão que aqui vive. A independência do Poder Legislativo, constitucionalmente expressa, é a baliza reformuladora e garantidora da representação popular, perante a qual nós, vereadores, temos o dever de viabilizar a melhoria de vida de nossos cidadãos. Tenho, em meu primeiro mandato como presidente, defendido os interesses da coletividade e contribuído para o crescimento e desenvolvimento do município, onde pude, no exercício da representatividade, colher os frutos de reconhecimento popular, do qual agradeço imensamente. E, ao ser reeleito presidente da Câmara Municipal, vi em meus nobres colegas ser patenteada a confiança a mim creditada. O dever que ora me incumbem me faz honrado e, sobretudo, me torna mais compromissado e responsável com a coisa pública, uma vez que me outorgam poderes de administração, cuja seriedade e experiência trago da minha vida privada. Zelarei pelas funções institucionais, fiscalizadoras, legislativa, julgadora e administrativa da nossa Câmara Municipal. Atuarei e defenderei os direitos do povo pomerodense, dentro ou fora da Casa Legislativa. Trabalharei juntamente aos nossos representantes estaduais ou federais na busca incessante por emendas parlamentares que nos tragam fontes de investimentos e auxílios financeiros para a nossa comunidade. Não posso deixar de expressar aos senhores que recebo a presidência da Câmara Municipal de Pomerode, sabedor das excelentes administrações que me antecederam, cujo pulso e controle administrativo foram admiráveis. Tenho também a certeza da integração e o apoio conjunto que estarão ao meu dispor na presidência da Casa, por intermédio dos dignos servidores que aqui exercem suas atividades, todos de minha extrema confiança e apreço, perante ao prefeito municipal, no exercício institucional do Poder Legislativo, essa presidência assumirá a postura de zelar pelos interesses públicos, auxiliando, fiscalizando, cobrando, acompanhando e legislando sobre assuntos locais que visem ao povo de Pomerode. Juntos caminharemos no intuito de levar aos nossos munícipes mais saúde, mais qualidade de vida, mais ações voltadas à educação, esporte, lazer, para as nossas comunidades locais, a garantia de acesso e atendimento às pessoas carentes,
adoção de políticas públicas com foco no aperfeiçoamento, capacitação e valorização de nossos servidores, ações governamentais de geração de emprego e renda aos nossos trabalhadores pomerodenses, atenção às entidades filantrópicas do município e a garantia de segurança e respeito à sociedade civil organizada e aos poderes constituídos estadual e federal. A presidência da Câmara Municipal, sob o meu comando, em cumprimento ao princípio democrático, estará de prontidão e receptiva aos anseios da população, garantindo-lhe a participação popular e o livre exercício do direito de cidadania, e com o sentimento de nobreza do universo e com a humildade de uma folhinha de grama que concluo minhas palavras agradecendo por mais esta oportunidade. E renovo a força desta Casa de Leis, tudo em prol do cidadão de Pomerode. Todos sejam sempre bem-vindos a esta casa. Muito obrigado. Klaus Kran, vereador. Convido o vereador Klaus para que reaçamos o trabalho da presidência. Antes de concluir os trabalhos, gostaria de agradecer aos ilustres colegas a confiança que depositaram em minha pessoa para a direção administrativa e dos trabalhos legislativos desta Casa para a legislatura de 2016. E não medirei esforços para conduzir a Câmara Municipal, observando não só as normas legais, como também os princípios definidos pela Constituição Federal. Tendo sido cumpridas as disposições regimentais para esta sessão, agradeço a presença de todos, dando por oficialmente iniciada a sessão legislativa do ano de 2016 e desde já convoco os ilustres colegas vereadores para a primeira sessão ordinária, que será realizada no dia 10 de fevereiro, excepcionalmente em uma quarta-feira, às 18 horas, em observância à portaria número 96 para 2016. Renovo também os votos de um ano promissor e que todos tenham muita saúde e paz e que a fraternidade seja o lema de cada cidadão. Pois onde há fraternidade, não existe espaço para a violência e a criminalidade. Desejo a todos um feliz e seguro retorno aos seus lares. Está encerrada a sessão de instalação. Eu quero tirar uma sozinha com os aurículos, mas se puderem.